Olá, aluno do 8º ano. Então, hoje iniciamos a semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Coloque a data de realização das atividades e destaque os conteúdos relacionados, que são os pronomes relativos e as estratégias argumentativas e ou de modalização. Na página 12, nós temos aqui a questão número 1. Leia a informação a seguir sobre pronome relativo. Pronome relativo é aquele que normalmente refere-se a um tema anterior, o antecedente, dentro de um enunciado, substituindo-o para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva. Os pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis, isto é, sua forma pode sofrer flexões de gênero, que seria o feminino e masculino, e número, que é o singular e plural, ou não. Os pronomes invariáveis, que são aqueles que não mudam, que não variam em gênero e número, são que, quem e onde. Sua forma sempre será essa, independentemente do contexto. Os pronomes variáveis, que são aqueles que mudam em gênero e número, são o cujo, que pode assumir a ideia de cuja no feminino, e também as ideias do cujos e cujas, que estão aí no plural. E o qual, que pode estar no feminino com a qual e no plural os quais e as quais. E quanto, que pode assumir a ideia do feminino, que seria quanta, e no plural quantos e quantas. Para saber um pouco mais sobre essas questões, vou trazer um outro arquivo e explicar a partir de exemplificações. Temos aqui uma tabela que você pode copiar aí no seu caderno, que traz aí um resumo sobre os pronomes relativos. No caso, eu utilizo o que e o qual para coisas, quer dizer, para objetos, por exemplo, mas também para falarmos de pessoas, tá? No caso, nós temos um mais assim definido para pessoa, né? Falando sobre isso, né? Então, seria o quem. Quando temos aí uma questão de lugar, utilizamos o onde, o tempo nós utilizamos quando nós falamos de quantidade, o quanto, e de posse, o cujo. No caso, vamos entender a partir das exemplificações. Então, aqui nós temos, não conhecemos o aluno saiu. Nós temos dois pontos finais e temos uma palavra que se repete, que é aluno. Como que eu faço para me ter aí uma frase única e não ter essa palavra repetindo? Eu vou substituir o aluno por que. Então, não conhecemos o aluno que saiu. O meu termo antecedente é aluno, que é a palavra que se repetiria, não é? Se eu estivesse com uma outra frase. Agora, vamos pensar no cujo, que é a ideia de posse. As obras cujo autor faleceu são mais valorizadas. Então, aqui no caso, o cujo combina com a palavra que veio depois, mas nós vamos entender que o termo antecedente são as obras. São questões que nós ainda estudaremos aí em sala de aula, tá? Só entenda essa questão aí do termo antecedente. Agora, olha o outro exemplo que está se referindo à pessoa. O autor a quem me refiro é brasileiro. Então, o quem está relacionado ao autor, que é a palavra que antecede. No caso, por que eu usei a preposição a? Porque quem se refere a alguém, a quem. Tá? Então, nós temos esse a. Vamos supor que nós tivéssemos a situação de lugar. Então, se eu falasse assim, a igreja onde tem várias comemorações e tal. Então, nós estaríamos usando o onde para fazer essa ideia de lugar, quer dizer, para não ter essa repetição aí da palavra igreja, que é um lugar específico. Nós vamos aí para os exercícios e aí você vai entender um pouco mais sobre essas questões. Leia o texto e responda as questões a seguir. Mocinho ou vilão? Remédios para plantas, defensivos agrícolas, venenos contra pragas. Esses são alguns nomes pelos quais são conhecidos os agrotóxicos, produtos químicos que servem para prevenir, destruir ou controlar diferentes tipos de praga e plantações. Se, por um lado, eles são um escudo para as plantas, por outros, podem causar danos à saúde de animais.
Os agrotóxicos podem ser usados em vasos de plantas, jardins, pequenas roças ou grandes plantações com o propósito de evitar que micro-organismos e também plantas daninhas prejudiquem o crescimento dos vegetais. Apesar de proteger as plantas contra pragas, os agrotóxicos podem ser muito perigosos para os animais. Então, vejamos se os agrotóxicos agem pelo bem dos vegetais. Eles são ótimos, certo? Nem sempre. Muitas vezes você vê na feira aqueles legumes, frutas, verduras parecerem mais bonitos para conseguir um preço melhor. E para isso, muitos usam agrotóxicos além da conta. Os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural, que, em geral, aplica o produto sem proteção. Dano à saúde do consumidor, que ingere vegetais contaminados, e dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. Número 1. Indique a quem se refere cada um dos pronomes relativos destacados nos trechos. Dano à saúde do trabalhador rural, que em geral aplica o produto sem proteção. Então nós temos aqui o que? Qual que é o termo antecedente? No caso, quem é que aplica o produto sem proteção? Não é o trabalhador rural? Sim. Então é esse que você vai colocar aqui. Letra B, que ingere vegetais contaminados. Você vai voltar aqui, tá, no nosso texto e vai entender aqui, ó, dano à saúde do consumidor que ingere vegetais contaminados. Você vai se perguntar, quem é que ingere vegetais contaminados? É o consumidor. Então é ele que você vai colocar aí. Letra C, dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. No caso aqui, você vai pensar, prejudica está no singular. Então, nós temos qual o termo antecedente? Será que é pela poluição do solo e das águas ou é dano ao meio ambiente? Pensa bem, tá? Número 2. Poderíamos substituir os pronomes destacados por outros pronomes relativos? Sim, poderíamos. Como ficariam essas frases? Você vai reescrever as frases. Nesse caso, vou dar algumas dicas. No caso, você vai escrever aqui até trabalhador rural e vai trocar o quê? No caso, como eu estou falando do trabalhador, que é uma pessoa, nós vamos colocar o quem, tá ok? Na segunda ideia, nós temos dano à saúde do consumidor que ingere vegetais contaminados. Você pode, por exemplo, colocar o qual. No caso, o qual vai ser o qual ou a qual? Pense bem, consumidor é masculino, então faça essa ideia, quer dizer, tenha essa ideia antes de responder. Dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. No caso, o que está se referindo ao dano ao meio ambiente. Então, no caso, também dá para colocar o qual, e aí, no caso, é o dano. Então, vai ficar o qual ou a qual? Pense bem. Número 3. Os pronomes relativos destacados fazem referência a um conjunto de elementos que fazem parte da cadeia produtiva dos alimentos. Qual seria o papel e a importância de cada um desses elementos? A partir aqui de um site, nós temos aqui a função dos pronomes relativos. Então, está em destaque. Então, os pronomes relativos, eles devem ser usados para unir duas orações que se referem a um mesmo assunto, evitando a formação de várias frases muito curtas e a repetição de palavras. Isso é feito através da substituição na segunda oração do antecedente, isto é, do termo já expresso na primeira oração. São questões que nós já abordamos aí em outro momento, então nós temos aqui um exemplo. Entreguei o documento a um senhor alto. O senhor alto é um advogado, tá vendo a repetição? Então, como que poderia ficar? O senhor alto, a quem entreguei os documentos, é um advogado. Voltando aqui no material, leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Caminhadas curtas são benéficas para a memória, aponta estudo. Apenas 10 minutos de exercício leve por dia, podem melhorar a capacidade de armazenamento das recordações. Para compreender como a prática de exercícios físicos está associada à memória, os pesquisadores monitoraram a atividade cerebral de 36 participantes, com cerca de 20 anos de idade, depois que alguns deles se exercitaram por 10 minutos. Momento que o pico de consumo de oxigênio está em 30%. O
O monitoramento também foi realizado nos indivíduos que não realizaram a tarefa, sendo repetido em alguns voluntários para conferir os resultados. O teste de memória foi realizado por uma apresentação de imagens cotidianas aos participantes que mais tarde eram testados para verificar o quão bem eles se lembravam do que haviam visto. A tarefa de memória realmente foi bastante desafiadora. Usamos itens semelhantes muito complicados para ver se eles se lembrariam exatamente se a cesta de piquenique era a mesma ou era outra, esclareceu Michael Hassa, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, a quem entrevistamos. A observação mostrou que as pessoas que se exercitaram foram melhores em separar ou distinguir as diferentes memórias. A explicação: o cérebro apresentou uma comunicação aprimorada entre o hipocampo, a área responsável pelo armazenamento das lembranças, e as regiões corticais, associadas às funções de recordar memórias. Além de analisar a capacidade de recordação, os pesquisadores verificaram que houve mudanças benéficas no humor dos participantes. Os resultados do estudo impactaram até mesmo a rotina dos pesquisadores. Eu tento fazer reuniões enquanto caminho, e todos nós tentamos nos levantar a cada 2 horas e dar uma boa caminhada de 10 minutos. Com base em minha experiência, não apenas o grupo é mais produtivo, mas estamos mais felizes, revelou Hassa. Nesse caso, nós temos aqui a questão número 1, referente ao texto. Preencha o quadro indicando o pronome, se ele é variável ou invariável e a quem ele se refere. Então, aqui você vai colocar os pronomes que estão em destaque. O que, são 3 vezes, você vai colocar 3 vezes, e depois o quem e o que novamente. Então, você vai colocar aqui. O tipo de pronome, todos são o quê? Pronomes relativos. Nesse caso, você vai colocar se é variável ou invariável. Então, você que anotou aí a explicação, você vai entender se é variável ou invariável. Agora, o referente, quer dizer, a quem ele está se referindo. Então, por exemplo, nós temos aqui o segundo, Então, nós destacamos aqui. O teste de memória foi realizado por uma apresentação de imagens cotidianas aos participantes, que mais tarde eram testados. Quem eram testados? Qual é o termo antecedente? Participantes. Então, você vai colocar aqui. Então, sempre você vai ver o termo que vem antes, para colocar nessa ideia do referente. Continuando, número 3. Leia a informação abaixo sobre os modalizadores discursivos. O uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por intenções. Explicitar certeza, dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros. Esses propósitos, ou esse propósito no caso, está tão presente em nosso dia a dia que se materializa na estrutura de nossa língua. São várias as intenções que explicitamos em nossas interações diárias e por isso há tipos diversos de modalizadores discursivos. Como afirmam estudiosos da língua, diferentes recursos linguísticos estão a serviço dessa ação argumentativa. Modos verbais, verbos auxiliares, adjetivos, advérbios, entre outros. Alguns exemplos: certeza ou possibilidade ou suposição, expressos por meio de é possível que, tenho certeza que, é certo que, é claro que, talvez. Permissão ou obrigação, expressas por meio de você pode, eu preciso, você deveria, eu sugiro. Análise, afeto ou julgamento, expressas por meio de felizmente, infelizmente, pena que, lamentavelmente, ainda bem que, estranhamente. Continuando aqui, leia o texto e responda as questões. Segurança é a medalha mais almejada. Um planejamento integrado, contando com o setor de inteligência de cada instituição, certamente trará bons frutos. Com o início das competições, o clima olímpico, pouco a pouco, envolve a todos. E mesmo os mais avessos ao esporte, inevitavelmente, são atingidos pelas mudanças na rotina, desde as alterações no trânsito, passando pelos turistas até o aparato de segurança, com soldados fortemente armados nas ruas da cidade.
Um clima que inicialmente até representaria tranquilidade, porém essa sensação é parcial. Se por um lado, assim, maior segurança, por outro, ele se concentra em determinadas áreas, ficando outras vulneráveis às ações de bandidos. O esquema, envolvendo mais de 80 mil agentes de segurança, segundo o Ministério da Justiça, entre Polícia Militar, Civil, Federal e Forças Armadas, nos traz reflexões e até discussões que merecem permanecer após os jogos. A primeira é que a integração é um caminho a ser considerado. Um planejamento integrado, contando com o setor de inteligência de cada instituição. Certamente trará bons frutos, não só para o Rio, mas para todas as capitais brasileiras. Discute-se isso pelo menos há mais de 40 anos, mas já passou da hora de, efetivamente, isso sair do campo das ideias e ir para a prática. Segurança não é algo simples, exemplo disso é que, mesmo com todo esse aparato para os jogos, vergonhosamente ocorreu um arrastão no Flamengo, a poucos metros da sede do governo. Uma ousadia que nos sinaliza o ponto a que chegamos e nos preocupa quanto ao que está por vir, se não tomarmos sérias providências. Nesse momento em que o mundo olha para o Brasil e para o Rio, por conta de recordes e ouro olímpico, devemos deixar claro que a medalha que mais almejamos é a da segurança. Então, nós temos esse texto para, então, analisarmos as questões dos modalizadores. Então, olha lá. Veja as expressões destacadas nos textos e classifique a qual modalizador cada um pertence. Então, você vai voltar aqui, olha, essas partes que estão em negrito e vai responder a partir dessas ideias. Então, nós temos a palavra inevitavelmente, inicialmente, se por um lado, certamente, efetivamente e vergonhosamente. E por fim, número 2, qual a importância dos modalizadores para este texto? Nesse sentido, eu vou voltar aqui num arquivo, na verdade voltar não, apresentar um arquivo que fala sobre a questão dos conectivos, mas lhe ajuda a responder, olha lá para você ver. Ó. Nesse contexto, o uso adequado dos conectivos, que podem ser essas questões dos modalizadores, contribui para a estruturação da sequência de um texto, conferindo a ele maior legibilidade. Então, é isso que você vai pensar. Você também pode voltar aqui na questão número 13 e fazer a leitura novamente e, quem sabe, responder a partir das ideias que estão aqui, tá? Dessa forma, nós vamos aí finalizando essa videoaula, ficou um pouco mais longa. Espero aí que tenha entendido, tenha uma boa semana e um grande abraço.